Pessoal, abro esse vídeo com a notícia da Veja que explodiu hoje pela manhã, estremecendo o bolsonarismo. A reunião que os bolsonaristas estavam dizendo que não iria acontecer está confirmada. Deve ocorrer em um país neutro, a reunião entre o presidente Lula e Donald Trump. E a Veja traz aqui que o Eduardo Bolsonaro perdeu o monopólio de acesso à Casa Branca. Isso é um fato, né, pessoal? Donald Trump abriu de vez as portas da Casa Branca para o Brasil para negociações e Lula planeja fazer com que as tensões entre o Brasil e os Estados Unidos desacelerem. E mais, o Valdo Cruz trouxe uma informação agora há pouco na Globo News mostrando que o presidente Lula vai revelar todas as mentiras contadas por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, vai expor todos os detalhes da tentativa de golpe de Estado e mostrar que a trama golpista não incluiu só o 8 de janeiro, mas também tirar a vida do presidente Lula, do seu vice e do ministro Alexandre de Moraes. A lapada vai ser seca. Prestem atenção na informação, na grande estratégia do presidente. Olha, primeiro, o presidente Lula não quer transformar esse encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa discussão alongada sobre questões políticas. Ele quer focar toda a conversa sobre as relações comerciais, né? Sobre o que realmente interessa ao Brasil e o que interessa aos Estados Unidos. Mas ele faz questão de tentar pelo menos pontuar algo para Donald Trump. Eu conversava este fim de semana com alguns interlocutores do presidente Lula, né? Eles me disseram o seguinte: parece que Trump entende que o que aconteceu aqui foi exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos, né? A invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021 e a invasão do Congresso, só que aqui foi Congresso, Supremo, Palácio Planalto, no dia 8 de janeiro de 2023. Lula quer dizer o seguinte: não foi só isso. Lá teve plano para assassinar o presidente eleito, no caso, eu estou dizendo Lula, né, não eu, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. E quer dizer mais, foram feitas reuniões dentro da residência oficial do governo do Brasil, o Palácio da Alvorada, para discutir ali uma intervenção na justiça eleitoral, uma forma de impedir a posse de Lula como presidente eleito. Então, pessoal, vai tentar mostrar, olha, não é bem assim o que estão dizendo para você. Olha, foi só uma arruaça ali no dia 8 de janeiro de 2023, isso não pode ser considerado um golpe. Não, no Brasil teve toda uma estratégia desde o início e Lula quer pontuar isso para Donald Trump. Mas, de novo, também não quer transformar isso no tema principal, porque avalia que já deixou claro, e se preciso vai enfatizar isso de novo, Colombo, que aqui no Brasil, o que está acontecendo não é exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos, né? E é preciso focar a negociação no que realmente interessa. E hoje, esse encontro interessa não só a Lula, mas também interessa a Donald Trump por conta da inflação americana. Apesar de lá no discurso da ONU, ele ter ido contra os números, né? Diz que a inflação está caindo. Não, a inflação lá não está caindo. A inflação lá está subindo. Não disparada, mas está em alta. E o principal motivo para isso hoje é o tarifaço que Trump adotou para todos os países. Então, é visto pelos negociadores brasileiros, Colombo, que Donald Trump sabe que, por exemplo, café está pesando no bolso do consumidor americano, a carne também, e são dois produtos que tiveram uma tarifa ali elevada para 50% ali de exportações brasileiras para os Estados Unidos. Por isso a avaliação, Colombo, de que neste caso específico, o interesse não é só de Lula, o interesse também é de Trump. Muito bem dito por Valdo Cruz. O interesse não é só do presidente Lula, o interesse também é de Donald Trump. E toda essa explanação que o presidente Lula planeja fazer a Donald Trump vai acabar com toda e qualquer narrativa de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. É por isso o desespero dos dois ao ficarem sabendo dessa reunião. Tentaram negar que essa reunião aconteceria, fizeram o possível, só que na verdade está confirmada e tudo indica que ela vai ocorrer em um país neutro. Caso ela não seja antecipada e ocorra por telefone agora nessa semana, mas também há a possibilidade de ocorrer na Itália, em Roma, onde o presidente Lula tem agenda em outubro ou então na Malásia. Vai deixando a opinião de vocês aqui abaixo, seu like no vídeo, curte para nos ajudar, preciso do seu apoio. E ainda falando do presidente Lula, viralizou um vídeo do presidente dando um verdadeiro esporro nos líderes mundiais de esquerda que participaram da ONU, e isso a Globo não mostrou. Olha só o protagonismo e a força do presidente, eu queria mostrar para vocês aqui. Porque muitas vezes
a gente ganha as eleições com um discurso de esquerda e quando a gente começa a governar, a gente atende muito mais os interesses dos nossos inimigos do que dos nossos amigos. Muitas vezes, a gente governa dando resposta a que a imprensa publica sobre nós. A cobrança do mercado, a necessidade de contentar o mercado, a necessidade de contentar os adversários e, muitas vezes, os nossos eleitores que foram para a rua, que apanharam, que foram achincalhados, são considerados por nós sectários e radicais. E a gente começa a não dar atenção a eles e dar atenção àqueles que falam bem da gente. Esse é o fracasso da democracia. Mais uma vez, o nosso presidente mostrando a grande força, a grande liderança que tem, o respeito que ele tem perante todos os líderes mundiais. Lula tem se mostrado um grande protagonista, como sempre, né, pessoal? Como já era de se esperar, um grande protagonista no debate mundial, principalmente em respeito aos avanços dos Estados Unidos sobre a soberania das nações. O presidente tem se mostrado um grande defensor, batido de frente com Donald Trump, e é por isso que Trump tem um encontro marcado com ele. Trump já deixou claro diversas vezes que só conversa com líderes fortes, com líderes que não tentam bajulá-lo ou se dobram a ele. E é o caso do presidente Lula, que bateu de frente e defendeu a soberania do seu país. E agora terá uma reunião com o presidente norte-americano, que está perdendo o duelo comercial com o Brasil, porque está sofrendo uma pressão imensa nos Estados Unidos dos empresários, da população, pelas consequências desses embargos comerciais aplicados sobre a nossa nação. E para finalizar, eu trago a fala do ministro Luiz Roberto Barroso, que está viralizando muito, pessoal, na qual ele deixa sua opinião clara sobre as sanções aplicadas sobre o ministro Alexandre de Moraes e a ilegalidade dessas sanções para cima do ministro que defendeu a nossa democracia. A gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes foi alvo, e a sua família também, dessas sanções com base na lei Magnitsky, porque a oposição aponta para ele que ele teria exagerado, que ele teria excedido, que ele teria cometido medidas que ele chama até de a ditadura do judiciário, que ele teria ali, em vários momentos, tomado algumas decisões que eles consideram ilegais. A visão do senhor sobre o trabalho do ministro Alexandre de Moraes, o senhor concorda que ele acertou mais do que errou, mas ele errou em alguns pontos? Olha, qualquer inquérito que dure 6 anos, em algum momento o juiz vai produzir alguma decisão que alguém discorde. Portanto, num país polarizado não há consensos absolutos. Mas eu acho que, no geral, ele conduziu e bem a resistência democrática que o Supremo fez ao longo desses anos. Eu não conheço especificamente as decisões de remoção de conteúdo, inclusive porque eu não sou da primeira turma. Mas o ministro Alexandre, de quem sou amigo e a quem quero bem, me disse que ele só removeu os conteúdos que eram criminosos e que envolviam ataques à democracia. Um exemplo típico que ele me deu, e grave, foi no caso do confronto com o X, em que a postagem fornecia o nome do delegado que conduzia o inquérito, fornecia o nome da esposa, o nome dos filhos, o endereço e convocava a população para ir lá hostilizá-lo. Isso não é liberdade de expressão em lugar nenhum do mundo. Se fosse nos Estados Unidos, ia para Guantánamo. De modo que esse é o exemplo que ele me deu do tipo de postagem que ele retirou. E, portanto, como eu disse, alguém pode discordar pontualmente, mas, no geral, dizer que no Brasil existe uma ditadura judicial é uma falsificação da verdade. Eu sou um sujeito, Valdo, que eu leio de tudo. Eu acordo de manhã, leio a primeira página dos principais jornais brasileiros, dos principais jornais estrangeiros, e eu recebo os jornais de direita, de extrema-direita, e que dizem, às vezes, barbaridades ou uma visão completamente diferente, às vezes completamente distorcida, e eles estão aí todo dia. Então, dizer que no Brasil existe censura é uma falsificação da verdade. Agora, os golpistas não gostaram. Eu compreendo, mas estão errados. Exatamente isso, concordo plenamente com o que disse o ministro. Eu queria saber a opinião de vocês em relação a tudo isso. Deixe sua opinião aqui abaixo sobre o que você acha dessa estratégia também do presidente Lula de fazer a exposição completa do que realmente aconteceu para Donald Trump. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever, eu preciso do seu apoio. Logo mais eu volto com mais notícias aqui. Um abraço a todos, pessoal, e até mais.